O resumão de hoje vai ser sobre o Banco BMG, que é um banco mineiro, laranja, mas que é muito pior do que o Banco Inter, apesar de que meses atrás o patrimônio do BMG era maior do que o valor de mercado do Inter. Mas focando aqui no BMG hoje, é um banco focado no crédito à pessoa física, seja consignado, cartão de crédito, empréstimo pessoal, e uma parte secundária de mais ou menos uns 20% da receita vem de pessoa jurídica de varejo e atacado. E esse é um banco que fez IPO em 2019. E nesse IPO entrou praticamente 1,2 bi de oferta primária, que foi direto para o caixa da companhia. E nesse contexto não houve a diluição do controle por parte dos controladores, tanto é que o free float hoje das ações ordinárias é apenas 2,13% em circulação no mercado, enquanto as preferenciais é 55%. Isso quer dizer que foi vendido parte da divisão do capital da companhia, mas não do controle. E na média ponderada, 21,5% do capital da companhia está à disposição do mercado hoje. Esse é um banco que historicamente tem sido melhor para os administradores do que de fato para os acionistas. A gente vê um lucro muito lateralizado, volátil, até decrescente, enquanto a gente vê uma crescente remuneração da administração. Até que antes do IPO era 17 milhões, depois do IPO foi para 31 milhões e continuando a tendência de alta até os 67 milhões de hoje. E, na média, a percentual do custo da administração frente ao lucro é de 30%, mas chegando até 80% em alguns momentos, até mais do que isso, quando o lucro acaba caindo. E na cotação se reflete a qualidade da companhia, que no IPO já tem pelo menos 70% de queda, e logo depois da IPO se percebeu que a companhia não seria o que estava sendo prometido, e a cotação já entregou isso. E a comparação da cotação versus lucro, caiu a cotação, segue a tendência. E quanto ao o número de investidores, é um dado interessante, porque a gente vê que, pelo visto, existiam pessoas jurídicas confiando na companhia e não muitas físicas entrando. Mas a gente vê uma tendência de aumento de pessoa física e queda de pessoa jurídica. O que é um sinal, no final das contas, que quem tem mais informação está saindo da companhia, quanto quem possivelmente tem menos informação está entrando na companhia. Então é um dado interessante de ser visto. Aqui, por exemplo, tinha 46 institucionais, 314 pessoas jurídicas. Aqui aumentou um pouco institucional, caiu já jurídica, e aqui caiu os dois e subiu muito pessoa física. Então é um dado interessante de se ver. E aqui parte da receita é essa divisão entre varejo e atacado. E aqui que interessa a gente de fato, que é o balanço patrimonial, a gente vai ver que o patrimônio da companhia ele é muito estável. Essa mudança aqui de 2018 para 2019 foi o IPO, a oferta primária que entrou no caixa da companhia. E a gente vai vendo que é uma companhia que até se demonstrava um pouquinho melhor antes, apresentava um ROI de 15, 10, depois caiu subitamente e manteve nesse padrão. O problema é, a companhia não cresce patrimônio e tem um ROI de 5%, em média, digamos, pelo menos ultimamente. O que isso significa? A empresa dá lucro? Estou vendo que ela dá lucro aqui, mas dá lucro mesmo? E na minha opinião, não. Porque um lucro nesse contexto você tem que comparar com a inflação do país. Se a inflação a gente vai ver que tem um IPCA acumulado, por exemplo, a gente pega no final de 20, estava acumulado em 4%. No final de 21, a gente vai ver que estava acumulado em, sei lá, 10%. Final de 22, estava acumulado em 6%. Então, se o ROI for abaixo da inflação, a empresa destrui o valor, porque o ROI é retorno sobre o patrimônio. Se esse retorno sobre o patrimônio foi menor do que a inflação, provavelmente a empresa, na prática, deu prejuízo. Deu um lucro contábil, mas na economia real ela acabou dando prejuízo. Se o patrimônio da empresa cresce, principalmente de um banco, que o que roda é o caixa, é o dinheiro que de fato fiduciário que perde valor com o tempo. Então, se o patrimônio da companhia cresce de forma inferior à inflação, está destruindo valor, está reduzindo o patrimônio, o poder daquele patrimônio. E o mesmo é sobre o ROI, que é esse retorno sobre o patrimônio. E é uma empresa que aparentemente é constante ali, vai com um ROIzinho bem medíocre durante toda a continuidade, um lucro bem medíocre, mas é o que eu estou dizendo. Na prática, isso aqui é como se fosse quase um prejuízo, principalmente nesses últimos 3 anos. E a empresa, quanto à alavancagem, segue normal, com a Basileia estável, não cresce carteira de crédito, porque precisa crescer patrimônio para a alavancagem não subir, então isso segura bastante a Basileia. E a gente vê essa provisão de devedores duvidosos gigantesca, proporcional ao lucro. Então, quer dizer, se caísse a inadimplência de pessoas físicas no país, provavelmente cairia muito, aumentaria muito o lucro da companhia, porque uma concentração gigantesca do potencial de lucro está concentrado na provisão de devedores duvidosos. E essa é uma empresa que distribui muito mais proventos do que deveria, entre aspas, por quê? Ela não dá lucro na prática, na economia real, por ter um ROI menor do que a inflação, mas mesmo assim está distribuindo muito provento proporcional a esse lucro até. 4 vezes maior do que o lucro, 100% do lucro, então a empresa não está focando no crescimento futuro.
Mas eu digo até que isso aqui é bom para o acionista, porque o acionista hoje que está comprando a companhia, ele está comprando ela a 0,37 do valor patrimonial. Para esse cara que está pagando 1,5 bi na companhia, que tem 4 bi de patrimônio, ele quer mesmo que distribua, porque a companhia já não gera valor para ele. Então, cara, se eu já não confio nessa companhia, eu tô entrando realmente porque eu quero tirar aquele cigar butt do Buffett, que é pegar o resto da companhia que tem, aproveitar a liquidez dela e tentar jogar no meu bolso. Então, para mim, se eu entrar nessa companhia que tem 4 bi de patrimônio, pagar 1,5 bi e me distribuírem 1,5 bi pro meu bolso e eu ainda continuar com uma companhia enxuta e medíocre, acho que tá bom. Você já joga o dinheiro no seu bolso. É um pouco do debate que estava acontecendo recentemente também com a Get Ninjas. Então, é uma empresa que não está gerando valor com o próprio patrimônio, e esse patrimônio inútil dentro da empresa está sendo distribuído para a mão do acionista. Então, na prática, não é ruim para o acionista que está pagando hoje muito barato pela companhia em proporção do patrimônio. E esse é o momento da gente diferenciar que, ok, de fato o BMG é uma empresa ruim, mas não tem como ganhar dinheiro investindo em BMG? Isso é outra história, não cabe a discussão agora. Mas eu digo pode ser que a empresa já esteja precificada para o quão ruim ela é. Porque hoje o investidor paga 37 centavos para cada real de patrimônio da companhia. Isso quer dizer que se a empresa minimamente se recuperar, o investidor provavelmente vai ganhar muito dinheiro investindo nesse papel. Então é tudo questão de preço, tudo questão de momento. E hoje o mercado interpreta que provavelmente ela vai continuar nessa mediocridade ou sem lucro, ou até aumentando prejuízo por muito tempo, pelo preço atual. Mas para quem considera que existe uma reversão, provavelmente teria um potencial de valorização muito grande na companhia. Mas como hoje a análise é meramente fundamentalista e não no sentido de precificação, avalio a empresa como ruim. E por hoje é isso. Qualquer dúvida, qualquer apontamento, vocês fiquem à vontade nos comentários. E convido vocês também a se inscrever no canal. E por hoje é isso. Valeu!